Então, como eu falei, agora a gente vai ter a primeira aula do curso, que é o curso de Noções Básicas de Imunohematologia. Toda vez que a gente pensa em imunohemato, a gente pensa em antígeno e pensa em anticorpo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção o que é cada um dessas moléculas dentro do nosso organismo, né? Então, o primeiro conceito que a gente vai ter é o conceito de antígeno. O antígeno, ele tem dois nomes, certo? O primeiro nome é o nome que ele é primeiramente visto pelo nosso corpo. A primeira vez que o nosso corpo entra em contato com aquela substância que é capaz de trazer uma resposta imune, o antígeno se chama imunógeno, certo? Então, eu tenho uma característica naquela minha substância que é capaz de fazer com que o corpo da pessoa reconheça aquela substância como estranha, certo? E a gente vai desencadear uma resposta imune àquela substância. Essa primeira substância, chamada imunógeno, no final das contas, nada mais é do que o antígeno na primeira vez que estimula o sistema imune a produzir alguma resposta, certo? A resposta do sistema imune, eu não sei se vocês lembram, é uma resposta que a gente chama de humoral, uma resposta celular e uma resposta que a gente tem uma junção que é do sistema complemento. Nós temos uma resposta já pronta, independente de ter encontrado ou não aquilo na vida, que é uma resposta que é preparada para a defesa contra qualquer coisa, certo? Normalmente a defesa inicial é com complemento, tá? A resposta nossa da imunohemato é uma resposta que depende de um tempo. Eu não produzo um anticorpo, meu anticorpo não está pronto para estar atacando o antígeno, certo? Então, essa resposta é uma resposta tumoral, é uma resposta que demora mais um tempo para acontecer, e é essa resposta que a gente vê na nossa rotina. E a gente começa a pensar nisso toda vez que a gente transfunde. Eu vou ter uma reação imediata se o paciente não tem anticorpo? Não vou ter, né? Mas eu tenho quando eu tenho um anti-A, anti-B, uma incompatibilidade ABO. Por quê? Porque aquele meu anticorpo já foi pronto desde os meus 4 meses de vida. Se eu não tivesse anticorpo pronto, eu não ia causar nada. Tem problema eu transfundir um homem RH negativo com uma bolsa RHD positiva? Imediatamente para ele? Não vai acontecer nada com ele. Naquele momento não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não tenho uma resposta pronta para aquele antígeno, certo? Então a resposta do anticorpo demora um pouco. E o ABO é preocupante porque eu não preciso ter exposição ao antígeno ABO para ter o anticorpo. Eu começo com 4 meses de vida a produção desse anticorpo e ele já está pronto na hora que eu entrar em contato, certo? Então, a primeira vez que eu entro em contato com aquela substância, eu chamo de imunógeno. E depois, eu chamo essa substância de antígeno, que é aquilo que sofre a resposta imune, certo? Então, a imunógeno é a substância capaz de causar uma resposta imune detectável específica, e o antígeno é uma substância estranha ao organismo, capaz de reagir com aquela resposta que já está pronta, certo? Normalmente, na imunemata, quando a gente vai fazer, é anticorpo, tá? E lembrar que cada antígeno pode ser uma substância muito complexa. Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, do RH. O RH é extremamente complexo. É uma proteína que passa várias vezes na membrana das hemácias e que tem vários pedacinhos que são capazes de causar uma resposta imune. Então, cada pedacinho de um antígeno é chamado determinante antigênico ou epítopo. Então, uma pessoa não produz um anticorpo contra o RHD. Ela produz uma junção de anticorpos contra vários pedacinhos. E essa resposta que a gente chama de policlonal. Não é um anticorpo contra um pedacinho, são vários anticorpos contra vários pedacinhos daquela proteína, certo? Então, esses pedacinhos são chamados epítopos ou determinantes antigênicos. Tudo certo, gente? Alguma dúvida até agora? A Cris, presta atenção na aula, não fica digitando, Cris? E os antígenos eritrocitários, eles têm várias caras, né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de antígeno, a gente fala de eritrocitário, significa que é uma substância na hemácia, né? Então, é o eritrócito, nosso hemácia, nosso glóbulo vermelho, é formado, como todas as nossas células, por uma camada externa que vai proteger tudo que tem dentro dela, né? As substâncias intracelulares. E essa camada é uma bicamada lipídica, né? E essa bicamada lipídica, ela existe para que tenha algumas capacidades de adaptação do nosso corpo, certo?
E dentro dessa bicamada lipídica, a gente tem várias proteínas, carboidratos, lipídios, que fazem com que a nossa membrana eritrocitária seja imunogênica. Então, eu vou ter uma substância capaz de desencadear uma resposta imune, porque eu tenho várias substâncias naquela minha camada externa da hemácia. Para uma substância chamada antígeno, a primeira coisa é que precisa ser exposta para o corpo. Imagina que eu tenho dentro da hemácia, dentro da hemácia, uma substância estranha. Essa substância vai ser apresentada para o corpo da pessoa que for transfundida? Não, porque vai estar guardadinho naquele envelope que é a membrana eritrocitária. Então, a primeira coisa é que tem que estar na parte externa da membrana. Se estiver interno, o corpo não consegue enxergar, certo? Vamos pensar numa casinha. O ladrão só rouba se estiver do lado de fora. Olha, eu estou bem simpática, bem otimista hoje. O ladrão morre de medo de entrar na casa, ele não entra. Precisa de uma oportunidade. Isso, ele precisa de uma oportunidade. Então, se a pessoa está do lado de fora, o ladrão rouba. Se a pessoa está do lado de dentro, ele não rouba, certo? Está protegido. Então, para o antígeno, ele tem que estar do lado de fora da hemácia, certo? Então, está na parte externa dessa camada eritrocitária, beleza? Para eu chamar de antígeno, também tem que ter algumas características. Primeiro, eu preciso definir o que ele é. Eu não posso simplesmente falar assim, é um antígeno e eu não sei o que é. Tem que ser uma substância que eu sei. É uma proteína, é um carboidrato, é um lipídio, eu consigo chamar de antígeno. Para eu chamar de antígeno também, eu preciso ter a capacidade de herdar. Então, eu tenho que passar da mãe, do pai para o filho. Tem que ser hereditário, certo? É uma característica hereditária das hemácias. Não pode ser simplesmente uma modificação aí adquirida, eu não vou chamar de antígeno, certo? É uma característica que é passada. Por exemplo, se eu tenho uma mulher que é QL positivo e eu tenho um homem que é QL negativo, o bebê pode ser QL positivo, pode ser QL negativo, certo? Se eu tenho uma mulher que é só QL positivo, selando negativo, o marido é só QL positivo, selando negativo, obrigatoriamente o bebê vai ser só QL positivo e selando negativo, certo? Então, a gente consegue perceber pelo estudo familiar das pessoas que os antígenos são herdados, em combinações normalmente. A maior parte dos antígenos são herdados de forma codominante. Vocês já se lembram dessa história? De muitos e muitos anos atrás, quando vocês estudavam biologia na escola. Pronto. O que é codominante? Que eu tenho dois alelos, lembra dos alelos? Lembra dos cromossomos? Vamos começar do começo. Lembra dos cromossomos? Os cromossomos têm uma parte que a gente herdou da mãe e uma parte que a gente herdou do pai, né? A parte responsável pela produção de uma determinada característica é chamada de gene. Não é isso? Dentro do cromossomo. E cada gene ele vai ter uma parte da mãe e uma parte do pai. Um gene que herdou da mãe e um gene que herdou do pai. Quando eu tenho uma herança codominante, tanto o gene que eu herdei da minha mãe quanto o gene que eu herdei do meu pai, eu vou encontrar no filho. Certo? E isso é codominante. O que a gente conhece de codominante? Vamos pensar num homem A e numa mulher B. Certo? O filho tem chance de ser várias coisas, porque o homem pode ser A e O, né? Nos alelos, A e 0, né? Pode ser, e a mulher B e 0. Mas o bebê não pode ser A, B. Quer dizer, se eu tenho um alelo que funciona bonitinho, que tem a expressão de alguma coisa, eu vou ter também a expressão do outro alelo. Então, isso é codominância, certo? Não é um alelo, ele é mais poderoso do que o outro. Os dois são herdados de formas iguais. Ela sendo B. Aí o bebê pode ser A, pode ser B e pode ser AB. E pode ser O também, né? Esse bebê pode ser qualquer coisa na vida, certo? E aí esse bebê, para mostrar como é codominante, ele pode ser AB. Então, ele vai mostrar na hemácia dele tanto o antígeno A quanto o antígeno B, certo? Codominância significa os dois genes, os dois alelos conseguirem ser expressos da mesma forma. Certo? Beleza? E aí, tudo bem, eu tenho que ter uma característica, tem que ter uma forma de dizer qual é o tipo de substância, então se é proteína, se é carboidrato. Eu tenho que ter a hereditariedade, não é isso que a gente acabou de falar? E para eu dizer que é antígeno, eu preciso ter uma outra coisa muitíssimo importante. O que é? Alguém sabe?
eu preciso que alguém na vida tenha desenvolvido um anticorpo contra ele. Porque eu tenho várias substâncias na minha hemácia, várias substâncias no meu corpo, que eu não posso chamar de antígeno, apesar de estar lá, apesar de ser herdado dos pais, apesar de eu saber qual a característica dela, de que ela é formada, eu só chamo de antígeno quando eu tenho um anticorpo. E isso é bem claro quando a gente começa a ver a evolução das descobertas dos grupos sanguíneos. Teve um grupo sanguíneo que foi descoberto há mais ou menos uns 4 anos, que era uma substância conhecida há décadas. Há décadas. Há décadas a gente sabia que existia aquela substância na hemácia. E a gente há décadas já sabia que aquela substância às vezes não estava lá. Tinha algumas pessoas diferentes que não tinham aquela substância lá. E ficou por isso mesmo. E aí, de repente, uma menina desenvolveu um anticorpo contra aquela substância. E aquela substância que a gente conhecia há décadas passou a ser chamada de antígeno. Porque alguém na vida já produziu um anticorpo. Certo? Então, basta uma vez, uma pessoa na vida produzir um anticorpo, aquela substância ganha o status de antígeno. Beleza? Então, são as 3 coisas e mais a questão de ter que estar expresso na hemácia, na parte de fora. Combinado? E aí eu tenho antígenos que são carboidratos e toda vez que a gente pensa em antígenos carboidratos, a gente vai pensar em 2 coisas. Primeiro, que normalmente produzem anticorpos naturais. O ABO é antígeno carboidrato. Eu não preciso me expor a uma hemácia estranha para produzir anti-ABO, né? E a outra coisa é que muitos desses anticorpos produzidos contra os carboidratos são anticorpos frios, certo? Que vão pegar no nosso teste do tubo e que às vezes nem reagem no nosso teste habitual, na nossa PAI habitual, porque não gosta dos 37 graus, certo? A gente tem antígenos que são glicoproteínas de um único passo, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem a glicoproteína QEL. Ela é a única glicoproteína que a gente conhece dos antígenos que tem a porção amino terminal na parte interna da membrana. Todas as outras glicoproteínas de um único passo têm essa porção amino terminal na parte externa da membrana, certo? E aí, quais são outros glicoproteínas de um único passo? MNS, o Gerbit, a gente já teve alguma paciente com Gerbit, anti-Gerbit, acho que aqui no HU não, né? Luteran, LW, Indian, Ops, XG, certo? Nós temos aquelas glicoproteínas muito complexas. Lembra do RH que eu falei que era muito complexo? Que passa várias vezes a membrana eritrocitária. Olha aqui, ela passando várias vezes a membrana eritrocitária. Estão vendo? Aqui estão o RH, o Duff, o Diego, o Kid, que são bem conhecidos da gente, né? O Colton, o KX. E tem antígenos ligados a uma âncora chamada glicosil fosfatidil-inositol. Certo? É a GPI. Melhor, GPI, não é não? Melhor GPI. E essa é uma âncora realmente, ela segura os antígenos da membrana eritrocitária. Quais antígenos estão presos a essa âncora? Cromer, Cartwright, Dombrock, JMH. E essa âncora está ausente em uma doença. Alguém lembra? Eu já falei isso para vocês. Alguém lembra qual doença que eu vou ter uma mutação que faz com que a pessoa não tenha essa âncora, esse GPI? A hemoglobinúria paroxística noturna. De vez em quando a gente não tem paciente com HPN aqui. Então, a hemoglobinúria paroxística noturna é uma doença que a pessoa tem uma mutação adquirida, não é hereditária, ela adquire na vida dela, e que passa a não produzir a GPI. Aí, além de não ter os antígenos eritrocitários, não tem algumas outras proteínas de defesa da hemácia, por exemplo, CD55, CD59, e aí faz com que a hemácia não consiga se defender do próprio corpo. E aí o complemento, que nunca deveria estar causando problema para a hemácia da própria pessoa, começa a formar buraco na hemácia da pessoa e a hemácia estoura. Estava lá, aquela senhora, aquele dia, a paciente do Imunópolis, tem uma aí da transfusão. Pronto, sempre vem. Ela falou, e aí, e aí eu tenho esse buraco na hemácia fazendo a mesma coisa de uma incompatibilidade ABO. O que acontece na incompatibilidade ABO? Hemólise intravascular. E é isso que acontece no HPN. Forma cheio de buraco na hemácia, a hemácia estoura, e aí eu tenho todas as complicações de hemólise intravascular. Se você for conversar com o paciente HPN, ele vai referir às vezes dor lombar,
Ele, às vezes, vai evoluir com insuficiência renal aguda como uma incompatibilidade ABO. Então, uma hemólise, como se fosse incompatibilidade ABO o tempo inteiro acontecendo no corpo daquela pessoa, com maior ou menor intensidade, certo? Porque não tem uma âncora. E essa âncora ela é fundamental para a proteção da hemácia, certo? E nessa âncora, além desses daí, temos os nossos antígenos eritrocitários. E o CD59, lembra a historinha? Não, ela tem um remédio para isso. Ela disse. E aí, Ela tá com mais de um ano que não transfundiu. E o remédio é muito bom, mas é muito, 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 muito caro. Era o remédio mais caro existente na vida. Então, assim, o negócio Agora, o médico que trata, ela falou bem pra ela, porque assim, as palavras dela, ela falou mais ou menos o que a senhora fala de desse jeitinho. Olha, meu Deus, isso aí é Adquirido. Pois é. Qualquer um de nós pode ter, se Deus quiser nunca, né? Mas pode. E aí, gente, a gente tem essa característica, né? Essa cara da hemácia para poder entender o que a gente vai fazer ao longo do tempo. Lembra da história que eu contei daquele negócio que a gente conhecia há décadas, do antígeno, que conhecia há muito tempo, aí uma menina de repente produziu um anticorpo? É o CD59, que é essa molécula presa nessa âncora que protege contra a hemólise do HPN. Então, sempre conhecíamos há muito tempo, desde quando a gente começou a estudar HPN, a gente sabia que não tinha CD59 no HPN e que algumas pessoas não tinham CD59, e não se sabia por quê. E aí, não, é hereditário, beleza, não tem CD59, nunca teve nada diferente na vida. Aí, de repente, há 4 anos, uma menina faz um anticorpo anti-CD59. E aí, de repente, aquele negócio que a gente conheceu não sei quanto tempo, vira antígeno eritrocitário. Certo? Beleza? Tudo bem até agora? Então, hoje nós temos 366 antígenos descritos em 38 sistemas já definidos, certo? Eu botei 39 aqui porque tem esse último sistema, né, o 39º, é um sistema que ainda está passando por validação, mas provavelmente ele vai realmente entrar na tabela dos sistemas, certo? Por que eu chamo uma coisa de sistema? Sistema, na verdade, nada mais é do que um agrupamento, certo? De antígenos. Eu posso ter sistemas com um único antígeno, vocês sabiam disso? Se eu souber que ele é um antígeno, que ele é hereditário, que ele tem uma determinada característica, que ele está fora da membrana, né? E que alguém desenvolveu um anticorpo contra ele, e eu descobrir qual é a base genética daquele antígeno, eu começo a chamá-lo de sistema, certo? Por exemplo, o sistema VEL tem um antígeno, que é o antígeno VEL. Por quê? Porque eu sabia da característica do anticorpo, ele estava numa outra classificação que não era dentro do sistema, porque a gente não sabia a base genética. Na hora que descobriram qual era o problema para a pessoa ser VEL negativo, qual era a mutação, ele virou sistema, né? Ele ganhou um upgrade, virou sistema, certo? Então, para ser sistema, são antígenos representados em um único gene ou até 3 genes homólogos muito, muito pertinhos um do outro, intimamente ligados. O sistema RH, vocês lembram dele, né? A gente vive falando dele, né? RH positivo, RH negativo. Ele é um sistema com 2 genes, que são praticamente iguais. O gene RHD e o gene RHCR, certo? Esses 2 genes são quase iguais, a gente vai ter aula de RH, vocês vão ver, são quase iguais, então eu conheço o gene, eles são quase iguais, eles ficam dentro de um sistema, certo? E todos os antígenos do RH, os 54 antígenos do RH, vão estar dentro desse sistema, porque são produzidos pelos mesmos genes, são muito bonitinhos, são bem pertinhos, quase iguais, certo? Como eu não sei qual é a base genética, eu coloco esses antígenos ou em coleções, quando são antígenos semelhantes, ou em séries. Por exemplo, séries de alta frequência, antígenos de alta frequência, e séries de antígenos de baixa frequência. A única característica semelhante é que, na alta frequência, quase todo mundo da população tem, em baixa frequência, quase ninguém da população tem, certo? Então, eu coloco aquilo que eu não sei, a base genética, em outras classificações que não sistemas. Beleza? E aí tem gente no mundo que a diversão, e gente, é impressionante, assistir essas aulas de Nunemata, a coisa mais doida da face da Terra, que o povo vive para isso, vive para isso, vive para isso. E aí recebe casos estranhos do mundo inteiro para poder descobrir o que está acontecendo, para ver se consegue descobrir a base genética.
eles mostram como que eles imaginam que é a proteína, a característica estrutural, tridimensional do negócio. Eu falo, meu Deus do céu, muita gente doida nessa vida. E aí, não, meu povo, falando sério, eu sou bichinha. E aí... Aí, meu povo, é impressionante. Aí o povo passa o dia todinho. Aí sabe o que eles fazem? Eles não descobrem o que é. Aí eles congelam as hemácias, congelam o soro. E aí quando chega um caso novo, eles descongelam um pouquinho para ver se é compatível, se é igual, se é parecido, para onde vai. Gente, é muita loucura esse negócio. E a forma que eles descobrem qual o gene que produz aquela determinada substância. Vocês têm noção de um negócio desse? Meu Deus do céu, nem eu. O povo é muito doido, certo? Então, realmente uma coisa de louco. E aí, meu povo, então toda vez que eu comecei a dar essa aula de noções básicas de Minemato, no mestrado profissionalizante da Mocinha de Ribeirão, há um bocado tempo atrás, né? Uns 10 anos atrás. E aí eu descobri que a maior dificuldade de quem estava ouvindo a aula, que eram pessoas que não trabalhavam na bancada, era entender o que era antígeno e o que era anticorpo no sangue da pessoa. Aí eu comecei a acrescentar esse slide. O antígeno é hemácia. Certo? Então eu sempre reforçava, antígeno é hemácia. A pessoa começava a entender, né? Antígeno é hemácia. Então, dentro da hemácia, na parte externa da membrana eritrocitária, eu tenho um antígeno. E o anticorpo é o que a gente também chama de imunoglobulina, certo? Todo mundo já ouviu esse nome, não ouviu? Onde é que a gente tem imunoglobulina? O que vocês ouviram já anticorpo contra o que na vida? Tudo, né? Hoje o anticorpo mais buscado por toda a humanidade é o quê? Um IgG para coronavírus positivo. E tem umas pessoas aqui dentro que já tem, que me matam de inveja porque passaram por essa. Então, é o mesmo sentido, né? Eu vou ter um anticorpo contra alguma coisa, né? Então, é uma defesa humoral, que ela não está pronta, ela demora para aparecer, demora habitualmente a primeira aparição por volta dos 5 dias, e que normalmente a gente vai ter uma curva bem característica que eu vou falar para vocês, que vai contra tudo que a gente conheceu até hoje do coronavírus. Então, por que estão buscando esse anticorpo no plasma? Só no sexo masculino? Não estamos... do plasma convalescente? O plasma convalescente, na verdade, é o anticorpo que a gente vai encontrar no plasma de todo mundo que está curado. Por que só doadores do sexo masculino? Por conta da possibilidade de gestação, e eu não quero causar tralha. Imagine uma pessoa com o pulmão todo comprometido já pelo coronavírus. Aí eu, sem querer querendo, dou um plasma feminino de uma mulher que teve uma gravidez que nem sabia que tinha tido, porque 30% da gestação da pessoa nem percebe que engravidou, porque atrasou uma semana a menstruação, mas como a HLA é muito imunogênico, a pessoa produz anticorpos. Aí, de repente, a pessoa tem uma piora grave daquele quadro que já era grave por conta da transfusão. Então, por conta de um cuidado maior da hemossa, eu sei que o FUJISA não tem só selecionado homens, mas por uma decisão nossa, realmente, porque eu não quero piorar nunca o quadro daquele paciente, eu vou só selecionar homens sem histórico de transfusão. Porque se ele tiver de transfusão, ele também não doa, certo? Então, é só um cuidado a mais. Tem muita gente querendo doar, doe por outra razão, mas não doe pela possibilidade de causar um prejuízo para o paciente. A gente não quer isso. Principalmente uma terapia que a gente não tem tanta certeza do benefício, né? Uma medida desesperada para quem não tem uma terapêutica boa e efetiva, né? Então, é uma terapia adjuvante que tem seus riscos e eu não posso, de forma alguma, aumentar o risco daquela pessoa por conta de uma transfusão de um doador que não foi o melhor, certo? Vivo respondendo isso e, sinceramente, meu povo, tem ficado até com raiva. Já. Certo? E aí, agora a gente tem, então, anticorpos, que são imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas têm as características básicas iguais, certo? Eu tenho 2 cadeias pesadas, vou com o mouse para os meninos enxergarem. 2 cadeias pesadas, certo? E 2 cadeias que a gente chama de 2 cadeias leves. Então, as pesadas são as grandes, as leves são as pequenininhas. Todo anticorpo, além das 2 cadeias leves e das cadeias pesadas, vão ter um sítio de ligação ao antígeno, certo? FAB, sítio FAB. Esse de ligação ao antígeno
exatamente onde o anticorpo se liga ao antígeno, o próprio nome diz, certo? E tem uma outra porção, que é a porção FC, que é essa parte de baixo da junção das duas cadeias pesadas. E essa fração FC, na verdade, nada mais é do que como o corpo vai trabalhar com aquele anticorpo ligado ao antígeno. Então, eu ligo o antígeno aqui na frente, e aí aqui no corpo eu vou ter o corpo enxergando essa parte do anticorpo. O corpo enxerga para poder retirar da circulação a ligação do antígeno-anticorpo à porção FC, certo? Então, os nossos receptores para o anticorpo para ser retirado da circulação são receptores da fração FC da imunoglobulina, certo? Onde é que a gente tem esses receptores? No baço. O baço é um sítio que a gente mais tira célula velha e célula ligada ao anticorpo, certo? Então, nós temos receptores FC no baço, certo? O que mais o corpo vai ver essa fração FC? Vai ligar complemento. Então, a partir da fração FC, foi entendido que se ligou ao antígeno e liga o complemento ali também, certo? Então, é a porção que a gente consegue enxergar depois da ligação antígeno-anticorpo, tá? E nosso anticorpo mais simples tem essas duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, são chamados de monômeros, certo? E o monômero mais conhecido nosso é IgG. É o que a gente trabalha todos os dias na nossa agência transfusional quando a gente faz a pesquisa de anticorpos irregulares, né? Lembrando que ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque eu preciso deixar 37, ficar 15 minutinhos lá, a gente não deixa 15 minutos lá. Colocou antiglobulina humana, né? Toda PAI a gente não coloca antiglobulina humana. Colocamos. Em qual momento que a gente coloca? O soro de Cumbres. A antiglobulina humana é o soro de Cumbres. Em qual momento do nosso teste a gente coloca o soro de Cumbres? Já está na cartela. Muito bem, Helson. Então, dentro da cartela já tem o soro de Cumbres. Então, antigamente, que a gente fazia os testes em tubo, a gente apresentava o soro de Cumbres depois. Mas na cartela não, o soro de Cumbres já está lá, certo? E aí, o que o soro de Cumbres vai fazer? Ele vai fazer com que a gente revele a reação. O que é o soro de Cumbres? É um anticorpo contra a fração FC do anticorpo, certo? Beleza. O que acontece se eu ligo um anticorpo a outro anticorpo? O anticorpo ligado perde a ação, certo? Então, eu nunca posso botar o plasma ou o soro antes da hemácia na cartela. Então, na cartela, obrigatoriamente, eu vou pingar a hemácia antes do meu plasma, do meu soro. Por quê? Porque se eu pingar o plasma ou o soro antes, eu vou neutralizar o anticorpo, ele vai deixar de ligar a hemácia. E aí, no teste vai dar negativo, mesmo o paciente tendo anticorpo, certo? Então, na cartela, o que vem primeiro, gente? Sempre a hemácia. Sempre a hemácia. Posso botar o anticorpo antes? Posso botar o plasma antes? Nunca. Por quê? Porque vai dar negativo mesmo o paciente tendo anticorpo. Porque aquele soro de Cumbres, aquela antiglobulina humana que está na cartela vai neutralizar o anticorpo da pessoa. E aquele anticorpo não vai mais conseguir se ligar à hemácia. Certo? Beleza? E aí é danado, tá ali para judiar da nossa vida, fundamental a nossa existência, IgG. O que IgG causa? Reação transfusional, né? Normalmente reações tardias, não são reações imediatas como a BO habitualmente. Pode ter reação imediata por IgG? Pode. Pode matar? Pode. Podemos confiar na PAI? Não. Temos que ter histórico sempre, né? Por isso, todo cuidado de checar o SBS. Por quê? Porque os anticorpos desaparecem. Me ligaram num plantão de uns 3 dias atrás, uma pessoa, um bioquímico de um hemocentro regional. E falou assim, doutora, o paciente tinha um anti-grande, um anti-PDA no sistema, no SBS, mas não está aparecendo mais nada. Por que não está aparecendo mais nada? Porque o anticorpo diminui o título. E aí o teste tem sua sensibilidade. E aí não aparecer nada significa alguma coisa para a nossa transfusão? Significa uma transfusão de muito maior risco, né? Porque é muito melhor a gente estar vendo o anticorpo do que a gente não está vendo. Então, lembrar que PAI positivo anteriormente, mesmo que tenha sido há 30 anos, há 40 anos, tem que ser respeitada.
certo? Então, o que eu vou fazer com uma PAI negativa hoje que o anticorpo antes aparecia? Eu vou refenotipar a bolsa, por isso que a gente vai pedir bolsa na imuno, para a imuno pegar a bolsa, checar novamente se o conteúdo da bolsa está ok, para poder liberar para transfusão, né? Por quê? Porque a IgG causa reação transfusional, mesmo que ela tenha desaparecido dos nossos testes. O fato de ter desaparecido dos testes não significa que desapareceu do corpo, certo, gente? Isso é muito importante. Não podemos viver sem SBS. O histórico é muitíssimo importante para dar segurança a todo o procedimento, certo? Beleza. Aí eu tenho uma IgG que causa reação transfusional, geralmente tardia, mas pode causar reação transfusional imediata. O que IgG também pode causar? Doença hemolítica do feto e do recém-nascido. É o único anticorpo que passa a barreira placentária, certo? IgM passa a barreira placentária? Não. Já passa? Não. O único anticorpo que passa a barreira placentária é IgG. Então, IgG é danado. Eu tenho que saber também se mulher grávida tem anticorpo. Por quê? Porque aquele anticorpo vai passar a barreira placentária e pode causar problema para o bebê, certo? E aí temos IgD e IgE, que não importa muito para a gente. Como dímero, a gente tem IgA, são duas substâncias com duas cadeias pesadas, duas cadeias leves, com a ligação ao antígeno, com a porção cristalizada. E esse IgA é importante para a gente? IgA está presente em quê? Qual é a nossa defesa que tem muito IgA? Das secreções, certo? Então, a lágrima tem muito IgA, o leite tem muito IgA, certo? Então, toda a secreção tem muito IgA. É a defesa das secreções, certo? Então, vocês sabiam que o leite materno de uma mãe com anticorpo pode causar hemólise no bebê pela amamentação? Pode causar hemólise. E pode causar destruição de plaquetas, se for por exemplo, uma mãe com PTI e a criança com aquele anticorpo, né? Então, IgA também pode dar problema. E pentâmero é IgM. É importante a gente saber que IgM é um pentâmero? É. O que significa ser um pentâmero na nossa prática? Significa que eu não preciso de soro de Cumbres. Que ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele consegue ligar 5 hemácias e eu consigo, sem nada, ver a ligação do anticorpo com a hemácia. Qual anticorpo que a gente conhece que é um pentâmero, uma IgM? O ABO. Vocês precisam botar alguma coisa além da hemácia com o soro ou plasma do paciente para ver a reação? Nada. Nada. Por quê? Porque é um anticorpo IgM. Tem todas essas porções de ligação ao antígeno, tem as 10 porções, na verdade, de ligação ao antígeno, e eu vou ter uma aglutinação sem precisar fazer mais nada. Eu juntei um, conjuntei outro e vi a ligação. Hoje a gente faz tudo bonitinho, né? Eu pingo, faço uma suspensão a 5%, pingo minhas 2 gotinhas do meu plasma, naquela gotinha da minha suspensão a 5%, misturo, centrifugo, vejo, meio 4 cruzes. Beleza. Antigamente se fazia na lâmina, né? E tem um teste chamado avidez, que a gente faz até hoje, vocês sabiam? Toda vez que o reagente anti-ABO chega, o anti-A, o anti-B, eu tenho que testar como avidez. O que é avidez? É a capacidade do antígeno do anticorpo se ligarem sem eu fazer nenhum esforço. Eu boto numa lâmina e eu vejo em quantos segundos que consegue aglutinar. De tão poderoso que é esse IgM. Aglutina tudo. E aglutina e causa reação hemolítica imediata, porque é capaz de fixar complemento. Lembra do complemento faz buraco nas hemácias? Esse anticorpo chama complemento, que é uma loucura. Toda vez que ele se liga, ele chama complemento, o complemento vai lá, ele é ativado, chega na porção terminal do complemento, que é chamado complexo de ataque à membrana, e destrói aquela hemácia. Por isso. A BO é errada, a pessoa produz esse anticorpo, que é um anticorpo natural, habitualmente, contra carboidrato. Lembra do carboidrato que eu mostrei para vocês? Eu produzo lá com meus 4 meses de vida, não precisei me expor a hemácia nenhuma na vida. E aí, de repente, eu tenho um anticorpo poderosíssimo que causa um estrago gigantesco se a gente não respeitar. Certo? Beleza.
Então, são esses os anticorpos que a gente conhece. E aí, meu povo, a gente tem, por exemplo, da IgA, 2 subtipos, certo? A IgA é uma molécula, né? Então, são duas substâncias, 2 imunoglobulinas ligadas, que tem uma meia-vida de aproximadamente 6 dias. E, como eu falei, a proteção é o anticorpo das secreções. É encontrado nas mucosas do trato gastrointestinal, geniturinário, no pulmão, e vai evitar que a gente seja colonizado pelos patógenos, tá? Encontrado na saliva, na lágrima, no leite materno. IgD é um receptor de linfócito B virgem. Ele estimula basófilo e mastócito a produzir antimicrobiano, mas ele não tem papel aqui na nossa imunohemática, tá certo? IgE é aquela da alergia, né? Então, é a imunoglobulina que é produzida na pessoa alérgica e na pessoa com o que mais? Com infecção parasitária. Vocês já ouviram falar? Eu adoro falar dessa teoria. A teoria da higienização. Tem aquelas mães píssicas, né? Eu não sou uma mãe píssica, eu sou uma mãe bem relaxada. E uma das razões de eu ser uma mãe bem relaxada é a teoria da higienização. Existe uma evolução da humanidade e a humanidade está muito mais limpa do que era anteriormente, não é verdade? Muito mais limpa do que era anteriormente, algumas. E aí eu tenho uma quantidade muito maior de alergia no mundo e eu não tenho tanta sujeira. Por quê? Porque a resposta é a mesma. Se eu tenho parasita, meu IgE vai estar para o parasita. Se eu não tenho parasita, meu IgE está lá, louca, torta, direito, procurando coisa para fazer, e aí dá alergia. Então, a teoria de higienização é que as crianças de mães muito limpas tendem a ter mais alergia. Certo? E essa é uma teoria já, assim, relativamente bem estudada. Tá? Cuidado, dificilmente não vai ter alergia. Aí eu brinco que os meus meninos, assim, o André teve alergia a leite vaca, que eu comia qualquer coisinha de leite, o André empatacava inteira. Eu deixava o André lamber o chão, eu achava era bonito. Lamba, meu filho, lamba. Lamba que é bom para você. Então, assim, a teoria de higienização mostra pra gente que a gente não pode ter esse exagero com as coisas. Tem predisposição genética? Com certeza. Tem criança que não vai ter, o pai nunca teve, a mãe nunca teve, a criança não vai ter. Mas aquela criança que já tem predisposição à alergia, se ela for muito protegida do ambiente, muito provavelmente a alergia dela vai ser mais grave do que deveria ser. Certo? Então, meus filhos lambiam o chão. Ou, meu filho, chupeta no chão, lavar, passar aguinha, nunca. Só meu filho. Aí, engraçado foi quando eles começaram a entender. Quando eles começaram a entender, mamãe, mas a tia fala que não pode comer do chão. Meu filho, frescura. Eu falei, não, mas aqui na parte a gente come, só pisa a gente conhece, não pode comer, só não come na frente dos outros, aqui em casa você come. Menino, pode ver. Certo, meu povo? Exatamente. A alergia é isso mesmo, né? Então, a única recomendação que eu dou para os meus filhos é que não façam na frente dos outros que não conhecem a teoria de higienização e acham que lá é um absurdo, né? Mas lá em casa, pode, come, meu filho, come que tá tudo certo. Aí agora a gente só parar um pouquinho a aula, eu queria saber a experiência de vocês. Vocês deixam os filhos comerem do chão, os sobrinhos? Vai, Cris, você primeiro. Meu povo, vocês estão sem som. A minha sobrinha vai comer alguma coisa, aí coloca a mão para a cachorra lambe, ela bota na boca de novo. Muito bem, muito bem. Então, meu povo, muito importante, viu, para a saúde da nossa família, deixar comer as coisas do chão, lamber chão, é muito interessante, viu? É muito importante para a saúde. E sobre... Vou desligar o som aqui que está dando eco. E sobre IgG, né? Então, a gente já falou um bocado, que a gente causa doença hemolítica do feto recém-nascido, que pode causar reação transfusional, é a única que é capaz de atravessar a barreira placentária. E IgM tem um probleminha, é um pentâmero, é grande, tem uma meia-vida curtinha, IgG tem uma meia-vida de 3 semanas, 21 dias para a IgG desaparecer, né? Aquela que foi produzida, mas às vezes demora anos e anos e anos. E
Fixa complemento igual não sei nem o quê. Toda vez que eu penso num anticorpo que fixa complemento, gente, entendam que aquele anticorpo causa estrago. Geralmente reação hemolítica imediata, certo? E a BO fixa muito complemento. E aí o complemento é ativado, vai até as porções terminais dele, produz o complexo de ataque à membrana, que é aquele buraco na superfície da hemácia, e causa hemólise intravascular, certo? IgG, então, é um anticorpo que a gente precisa esquentar, né? Não precisa esquentar? E aí, o que eu faço com a IgG para esquentar? Eu boto aonde? Na incubadora. Eu posso botar minha cartela direto na centrífuga e achar que tá tudo ok? Não. Tem que passar um tempinho na incubadora. E esse tempinho, qual é o tempo que a gente tem que deixar? 15 minutos. Posso deixar menos? Não. Não, mas se ultrapassar assim, 1 minutinho, tem problema. Ultrapassar 1 minuto não tem problema. Ultrapassar muito tempo tem problema, certo? Porque pode desligar o anticorpo que ligou, certo? Então, a gente tem tempo para tudo. Então, são 15 minutos incubados, certo? Posso deixar essa incubadora a 56 graus? Não, porque vai desnaturar a proteína e a gente não vai ter mais anticorpo nenhum, né? Então, a incubação tem que ser a 37 graus, que é a temperatura corporal. Ah, eu tenho dúvida qual é a temperatura que tem que ficar o plasma, a descongelada do plasma, a incubadora. É a temperatura do corpo da gente. Alguém tem dúvida que 37 graus é a nossa temperatura? A temperatura ideal de ligação, certo? Lembrando que aquele anticorpo 36 do lado de fora, se for medir dentro do seu corpo é 37. Não, doutora. É 36. É 37 pessoas. Você nunca mediu dentro do seu corpo. Já mediu dentro do seu corpo a temperatura? Não. E essa temperatura não é de dentro? Não, é dentro do corpo. Eu juro, não. Mas isso é um termômetro. Ai, meu pai do céu. Pronto. E aí, não sei não. Meu povo vai tentar 37, certo? É a nossa temperatura corporal, beleza? Podemos deixar menos tempo? Não. Podemos deixar mais tempo? Também não, certo? Por quê? Porque eu tenho um tempo que eu ligo. Nunca foi. Provavelmente alguém ensinou errado. Tem um único reagente que ele permite uma incubação mais rápida, certo? Que é um reagente novo, que a gente não tem. Então, é 15 minutos. Era modinho mesmo. É, provavelmente. Certo? E aí... E aí, meu povo, a gente vai pegar esses anticorpos clinicamente significativos, certo? O anticorpo IgG, então, precisa estar a 37 graus e precisa estar próximo da hemácia para poder se ligar, certo? Então, ele se liga a 37. Ele se liga sem precisar de nada, certo? Se de alguma coisa para o anticorpo se ligar, precisa. Mas, assim, ele consegue se ligar sem fazer nada? Consegue também, mas aí precisa de um tempo de incubação maior, certo? Como que eu faço? Eu diminuo meu tempo de incubação de 1 hora, que é o tempo de incubação habitual, quando os primeiros testes foram realizados, para um tempo de incubação que a gente usa hoje de 15 minutos. O que tem diferente no nosso teste em relação ao teste que a gente usava anteriormente? Tem um negócio chamado potencializador, certo? Ele potencializa meu teste. Qual é o potencializador que a gente usa na nossa rotina do PAI? LIS. O que é LIS? Eu não vou gastar meu inglês lindo com vocês, mas é a solução de baixa força iônica, certo? Ela permite que o anticorpo e o antígeno se aproximem, beleza? E ela diminui o tempo de incubação de 1 hora para 15 minutos. Mas o anticorpo consegue se ligar sem LIS, mas vai demorar 1 hora para ligar. O que vocês acham de fazer uma PAI e uma PC que demora 1 hora para sair? Não tá certo não, né? Pronto. E aí eu demoro 15 minutos com esse potencializador que a gente usa na rotina, chamado solução de baixa força iônica, ou LIS. Os anticorpos são chamados clinicamente significativos quando eles conseguem fazer 2 coisas que a gente já comentou. Causar reação transfusional
ou causar doença hemolítica do feto do recém-nascido. No caso da IgG, que é a única que causa doença hemolítica do feto recém-nascido, ela é chamada clinicamente significativa porque ela tem as duas características. Lembrando que geralmente são reações tardias, mas eu posso muito bem qualquer anticorpo IgG causar reação hemolítica imediata. Qual vai ser a diferença desse anticorpo para os demais? Que ele vai fixar muito bem complemento. Lembra que quando fixa complemento, o negócio é feio? Então tem o IgG que fixa complemento, certo? E aí pode causar reação nos primeiros minutos, como se fosse uma incompatibilidade ABO, tá? Temos 4 subtipos, que a gente vai ter diferença na estrutura química, no número de ligações de sulfeto, quer dizer, como que ela se apresenta, aquela imunoglobulina, na forma que ela corre quando eu fizer uma eletroforese. Lembra da eletroforese de proteínas, eletroforese de hemoglobina, que a gente tem na prática? Eletroforese de proteína para o diagnóstico, muitas vezes, do mieloma múltiplo. Eletroforese de hemoglobina, que a gente faz para os nossos doadores todos, para determinar se tem hemoglobina S, né? Se é A, se é um indivíduo normal, se tem alguma mutação das hemácias. A gente também consegue correr isso qualquer globulina, qualquer proteína. E aí, quando eu corro a IgG, eu vou ver que tem 4 formas diferentes de correr, certo? E a capacidade de fixar complemento e atravessar a barreira placentária. Nós temos, então, 4. IgG1, IgG2. Adivinha o nome das outras duas? IgG3 e IgG4. Muito difícil, né? Beleza? E nós temos duas imunoglobulinas perigosas. IgG1 e IgG3. Certo? IgG2 e IgG4 são bobinhas. Não costumam dar problema. Não gostam muito de ligar complemento. Não gostam de atravessar a barreira placentária. Certo? São preguiçosos. A gente não tem um receptor que gosta muito de pegar aquela imunoglobulina que está se ligada ao anticorpo. Por mais que ela se ligue, o receptor vai pegar e a hemácia não sai de circulação porque o baço não enxergou. São 2 imunoglobulinas que não causam muito problema, mas IgG1 e IgG3 causam. Fixam complemento, atravessam muito bem a barreira placentária e os nossos receptores são ávidos pela porção FC daquelas imunoglobulinas, certo? Então, IgG1 e IgG3 são nossos perigosos e eu vou perguntar isso para vocês depois, então estejam lembrando disso. Vale nota, viu? Que isso aqui vai ter prova, tá, meu povo? E os anticorpos IgM? Quais são mesmo que a gente usa IgM aqui na prática clínica, que a gente vê todo dia? ABO. Quando eu faço uma tipagem ABO direta, eu faço com reagente IgM, não faço? Eu tenho um anticorpo que eu não preciso de mais nada, não ser pinga-pinga e vê. A gente pinga-pinga, mexe, centrifuga e vê. Mas eu não precisaria nem centrifugar, a gente faz para agilizar nosso teste, certo? Então, IgM, muito bom. Qual o anticorpo que a gente tem na reversa? IgM, não é? Pinga-pinga, centrifuga e lê. Pinga-pinga, centrifuga e lê. IgM, certo? São anticorpos frios. Eles são excelentes para a gente definir o ABO, né? Mas podem interferir nos nossos testes. Tem anticorpos que conseguem reagir até PAI. Eu não sei se vocês lembram de uma paciente que teve internada aqui ano passado, que era uma senhora que a gente colheu o sangue e coagulava. Lembra dessa história? Colhe o sangue, coagula. Colhe o sangue, coagula. Não era coagular, era tanto anticorpo que bastava chegar na temperatura fora do corpo dela que a hemácia se grudava. Ela tinha o que a gente chama de autocrioaglutinina, um anticorpo frio que reage com a hemácia dela. E aí, esses anticorpos não precisam de nada, às vezes só a temperatura. E o dela, lembra que é PAI positivo? Era aquela desgrama, tudo positivo, tudo pregado, tinha que deixar incubado a 37 para a gente poder fazer a leitura. Saía do corpo dela, já virava como se fosse um coágulo, mas na verdade não era bem um coágulo, porque não é coagulação que acontece ali, é aglutinação. Aula. Né? E aí pode interferir nos nossos testes. Ela ia até 37 graus e interferia na PAI. E aí era um sufoco, né, para a gente ver o teste dela. E lembra que a IgM é um pentâmero? Tem aquelas 2 cadeias pesadas, 2 cadeias leves ligadas 5 vezes. Essa ligação 5 vezes, ela pode ser desfeita por alguns reagentes, certo? O reagente que a gente usa na imune para desfazer essa imunoglobulina, esse pentâmero, para transformar numa enganada, é o DTT, é o ditiotreitol. É um reagente muito bom, muito importante na rotina da imunemática. E ele faz com que toda a interferência da IgM desapareça. Então, para essa paciente, por exemplo,
um painel normal todo positivo, se eu trato aquele plasma da paciente com DTT, desaparece tudo. A cor mais linda. Aí se ela tivesse um antiquel, eu ia conseguir enxergar o antiquel. Porque antes eu não conseguia enxergar nada, porque a IgM estava interferindo com tudo. Certo? Então a gente consegue quebrar essa imunoglobulina por esses reagentes, que são 2-mercaptetanol ou DTT. A gente tem o DTT na rotina da imune, tá? Lembrando do sistema BO sempre, mas a gente tem alguns outros anticorpos que são prioritariamente IgM. Alguém lembra de mais algum que é prioritariamente IgM? Eu tenho uma dica, para a próxima vez que eu perguntar isso, vocês não esquecerem. IgM, anti-M. Olha que beleza? Então, anti-M é prioritariamente IgM. Outro que é prioritariamente IgM é o irmão do anti-M. Qual é o irmão do anti-M? Anti-M, prioritariamente IgM. Outro anticorpo IgM, anti-Lius A, anti-Lius B, normalmente são IgM. Mais um, anti-P1. Mais outro, anti-H, do Bombay. Lembra do Bombay? O Bombay não tem um H na superfície da hemácia, não é isso? Ele produz um anticorpo natural anti-H. Também é uma proteína, um carboidrato, o H, também produz um anticorpo IgM, certo? Que reage melhor a temperaturas mais baixas. Então, IgM é chamado anticorpo frio, que a melhor temperatura de aglutinação desse anticorpo é quanto mais frio, melhor, certo? A Lidu, por exemplo, ela, quanto mais quente, melhor, né, Lidu? Toda empacotada aí, mas esse anticorpo é o oposto da Lidu, quanto mais frio, melhor. Então, se eu pegar um anticorpo ABO que está reagindo pouco e botar na geladeira, ele vai aparecer normalmente reagindo mais. Vou fazer isso de jeito nenhum. Quem pode botar anticorpo na geladeira é o biomédico da Imuno, que vai definir se precisa ou não. A gente não pode ter a rotina de tentar descobrir discrepância ABO na agência, né? Então, antigamente a gente fazia isso, né? A gente era orientado a fazer isso, mas a gente não pode. Discrepância BO sempre tem que ir para Imuno. Por quê? Porque botar na geladeira pode falsamente dizer para a gente que um determinado ABO não é real, certo? Então, a gente só bota na geladeira depois que a gente estudar o caso e ver se realmente a solução para definir aquela discrepância é a geladeira, certo? Isso é muito importante. A gente não resolve discrepância na agência. E aí a gente vai discutir isso mais para frente, mas como nossas aulas a gente tem bastante tempo para conversar, lembrar que se eu não sei o ABO do paciente, eu preciso transfundir, é urgência, emergência, o que eu vou fazer? Vou liberar hemácia O e plasma, pode ser até o PPM sem ABO, certo? Que é um plasma A com baixo tipo. Combinado? É emergência, mandem para Imuno e liberem CHO, tá? A gente consegue fazer isso. E aí os anticorpos frios, eles normalmente não dão problema, sabe por quê? Porque nosso corpo não está frio. Nosso corpo está a 37 graus. E esses anticorpos frios normalmente não conseguem se ligar a 37. Eles estão só atrapalhando nossos testes, mas não tem importância clínica. Qual é o anticorpo que vai ter importância clínica? É o anticorpo que consegue se ligar a 37 graus. Como que é chamada essa característica do anticorpo? Amplitude térmica. Então, amplitude térmica é a característica do anticorpo de conseguir se ligar a 37, certo? Se ele conseguir se ligar a 37, ele tem amplitude térmica e eu tenho que me preocupar com ele. Vocês acham que o ABO tem amplitude térmica? Tem. Porque se eu transfundir uma bolsa A no paciente O, o que vai acontecer? Talvez ele vá morrer. Por quê? Porque o anticorpo tem amplitude térmica e consegue se ligar na temperatura do corpo da pessoa, certo? Então, o ABO sempre tem amplitude térmica. E os outros? Temos que avaliar. O anti-H do Bombay também tem amplitude térmica. Se eu transfundir uma bolsa O normal no Bombay, ele vai hemolizar e vai fazer uma reação hemolítica imediata, certo? Anti-M, anti-N, anti-Lius A, anti-Lius B, anti-P1, são anticorpos que eu não consigo saber sem fazer o teste. Porque o fato de dar positivo a PAI não significa que o anticorpo consegue se ligar a 37. Porque quando eu pinguei meu teste, eu não pinguei a 37, eles me pingaram tudo geladinho, a hemácia gelada, às vezes o plasma já gelado.
Então, eu só consigo dizer se tem amplitude térmica se eu fizer um teste chamado teste pré-aquecido, que é feito na Imuno. Eu boto toda a cartela na minha incubadora, eu boto as ponteiras na minha incubadora, eu boto minhas hemácias na incubadora, o meu plasma na incubadora, e eu pingo tudo dentro da incubadora. Se ele conseguisse ligar 37, aquela higiene tem que ser respeitada, certo? Porque ela vai conseguir se ligar no corpo, a temperatura corporal, pode causar reação nutricional. Certo? Beleza, meu povo. Alguma dúvida até agora? Gente, estão aí. Eu queria que cada um falasse uma parte que gostou da aula até agora. Eu queria saber, gente, na verdade eu preciso fazer a chamada, certo? Eu preciso saber quem está na aula, tá bom? Cada um fale seu nome, por favor. Não. Às 9. Quem é que está aí, meu povo? Márcia! Márcia, quem mais? Cristiane. Cristiane, quem mais? Maria de Jesus. Quem? Maria de Jesus. Maria do Carmo, certo? Maria de Jesus. Beleza. Quem mais? Klaus. Klaus, quem mais? Tem uma Nicole, gente. Quem é Nicole, por favor? Também queria saber quem é essa Nicole. Oi? A minha filha, a filha da Maria de Jesus. Ah, então tá bom, a filha da Maria de Jesus. Então tá bom. Gente, vamos lá, tudo certo, né? Até agora, alguma dúvida? Não. Naná, quer perguntar alguma coisa? Ixi, a Naná adora essa notícia lambeu o chão, ó. Então vamos lá, meu povo. Beleza, falamos do IgG e falamos do IgM, né? Alguma dúvida desses anticorpos? Vai ter aula, Nicole? Não, né? E aí a gente vai falar do IgA. Lembram da IgA? A IgA é isso? No leite materno, na lágrima, no trato gastrointestinal, não é isso? Para proteger. Neide! Beleza, Neide. Importa para a gente IgA? Para os testes imunohematológicos, não. Para os testes imunohematológicos, não. Mas tem uma pessoa que pode ter reação alérgica grave porque tem deficiência de IgA, certo? Então, a reação alérgica grave está associada à deficiência de IgA e anticorpos anti-IgA. A deficiência de IgA é a deficiência de anticorpos mais frequente da humanidade. Se a pessoa tem uma deficiência grave e ela se expuser a um sangue estranho, ela vai produzir o anti-IgA. E esse anti-IgA pode causar uma reação alérgica muito grave. A pessoa fazer um choque anafilático. Presta atenção! Com a transição. E aí, meu povo, se a pessoa tem um anti-IgA, vocês acham que qual é o hemocomponente que vai dar mais problema para aquela pessoa ser transfundida? Qual é o hemocomponente que tem mais IgA? Plasma! Plasma. Não é isso? O plasma é cheio de anticorpo. Então, a transfusão mais complexa de uma pessoa anti-IgA é a transfusão de plasma. Por quê? Porque eu tenho um mecanismo de tirar o plasma da hemácia e da plaqueta. Como é que eu tiro o plasma da hemácia e da plaqueta? Extraindo. Aí eu lavo com soro fisiológico, certo? Então, o hemocomponente lavado serve para a gente tirar pequenas porções de plasma que tem nos componentes, na hemácia e na plaqueta, para poder evitar que a pessoa tenha uma nova reação alérgica grave. Certo? Beleza.
e podem estar implicados em anemia hemolítica autoimune. Podem ser os anticorpos causadores de anemia hemolítica autoimune. Vocês lembram que quando a gente faz avaliação para anemia hemolítica autoimune, os médicos gostam de pedir um exame que a gente sabe fazer aqui na agência? Lembra? Qual é o exame? Quando o médico acha que o paciente tem anemia hemolítica autoimune, qual é o exame que ele tem que pedir? Bilirrubina. Mas que a gente sabe fazer na agência. O CUMBS direto, lembram? Do teste direto antiglobulina? Direto. O que tem no soro de CUMBS que a gente faz o CUMBS direto? Tem anticorpos contra IgG e contra complemento. Vocês lembram? Pega a cartelinha aí, meu povo. Quem estiver na agência, pega a cartela e vai ver que tem IgG mais C3D. Não é isso que tem na cartelinha? Se a pessoa tiver uma anemia hemolítica autoimune por conta de IgA, como é que vai ser o CUMBS direto dela? Negativo. Porque nosso teste só detecta IgG e complementos. A anemia hemolítica autoimune por IgA é uma anemia hemolítica autoimune que o CUMBS direto normal que a gente faz vai dar negativo. Bacaníssimo, né? E aí a fração que dá positiva seria aquele mono específico, que aí sim ele tem uma fração que é um anticorpo contra IgA, certo? Então a gente vai pensar em imunemato aqui na agência, basicamente para transfusão para reação anafilática, reação alérgica grave, por conta de deficiência IgA do paciente, produção de anticorpo anti-IgA, certo? E na imuno a gente vai encontrar de vez em quando nas anemias hemolíticas autoimunes por IgA. Vocês conhecem essa figurinha, gente? Essa é chamada nossa resposta imune normal. Como que é uma resposta imune normal? Eu entrei em contato com um imunógeno, né? Como a gente chama a primeira vez o nosso antígeno, que tem a capacidade de produzir uma resposta imune. Eu olho para ele e falo assim, isso daqui é diferente. E eu começo a produzir um anticorpo. Eu pego meu linfócito B, transformo em plasmócito e produzo o anticorpo. O primeiro anticorpo que é produzido é uma IgM. Sabia? O primeiro anticorpo que a gente produz é uma IgM. Isso a gente vê fácil? Vê, por exemplo, quando a gente faz teste para dengue. Não tem 4 tipos diferentes de dengue? Aí eu só sei se eu estou tendo dengue hoje se minha IgM der positivo, não é assim? Se eu tiver só IgG para dengue, quer dizer que foi o passado. Não é assim que funciona? Eu preciso saber se eu estou com rubéola. Eu colho IgM com IgG. Porque se for IgM positivo, eu estou com rubéola. Se for só IgG, eu tive rubéola. Certo? Então, IgM é a nossa primeira resposta imune. Ela não funciona para o coronavírus. Vocês sabiam disso? IgM no coronavírus pode nem positivar. Ou às vezes positiva e fica meses positiva. Então não dá para a gente pensar que o coronavírus é uma coisa de Deus. Lá não é normal, não. Nem o nosso conhecimento básico, que a gente sabe há décadas, a gente consegue aplicar esse bicho nojento. Porque a pessoa pode não ter IgM, ela pode ter IgG com 7 dias. Que é um anticorpo que surge normalmente depois. Exatamente por conta disso. Tem gente que não vai ter IgM e tem gente que vai ter IgG lá na frente, entendeu? Então, aí, fazendo os dois, é mais provável conseguir diagnosticar aquele coronavírus. Tem gente que faz o teste rápido e vai na frente acredita. E aí, por exemplo, a gente está fazendo a triagem do plasma convalescente no hemócito com um anticorpo anti-IgG, que é o que está provado que causa benefício, né? É o que está provado, não, é o que está sendo utilizado com essa intenção, né, de provar que causa benefício. E a gente teve alguns indivíduos que a gente tem certeza que teve Covid, o anticorpo não está lá. Não está lá, teste negativo. Olha que coisa, né? Então é realmente um negócio complicado. E tem pessoas que nem produzem anticorpo. Ficam boas e não produzem anticorpo. Então é uma complicação mesmo. Mas normalmente, em torno de 5, 6 dias, eu começo a ter uma resposta que é chamada resposta primária, e começa a produzir IgM,
certo? Então, lembrar que esse primeiro anticorpo que vai produzir, ele vai reagir melhor em qual fase? A frio ou a quente? Okay? IgM reage melhor a frio. Então, O áudio tá ruim. eu vou produzir mais provavelmente uma IgM. Doutora, o áudio tá ruim. Na primeira fase, eu vou produzir uma IgM, certo? A pessoa que transfunde inicialmente... Melhorou? Melhorou. A pessoa que transfunde inicialmente, a primeira resposta dela vai ser IgM, então é mais provável eu pegar alguma alteração no meu teste a frio do que a quente, apesar de que normalmente também vou pegar a quente, certo? Beleza? A resposta secundária é uma resposta mais demorada, certo? É uma resposta, eu vou ter primeiro IgM, depois de um tempo eu vou começar a produzir IgG, e as duas respostas eu vou ter uma redução dos anticorpos em algum momento, tá? Então, eu não posso confiar que o meu PAI que está negativa, o paciente não tem nada de anticorpo. Por quê? Porque até 60% dos anticorpos desaparecem em 3 meses. Até 60% dos anticorpos desaparecem até 3 meses. Como é que eu sei que o paciente tinha anticorpo? Pelo histórico do SBS. Eu não tenho acesso ao SBS, o que eu faço? Procure informação, ligue na Imuno, fale com o seu colega, tente descobrir. Não podemos liberar transfusão de hemácia sem checar o SBS, certo? E aí eu tenho uma resposta que às vezes desaparece, e essa resposta IgG é uma resposta que aparece depois, não foi isso? Primeiro aparece IgM, depois aparece IgG. Só que existe um reestímulo com uma resposta muito aguda de IgG. Então, se eu tenho, por exemplo, um título baixinho de IgG, que eu não estou conseguindo perceber no meu teste pré-transfusional, na hora que o paciente é transfundido, ele faz uma resposta enorme e IgG aparece. Aí, de repente, eu fiz uma pré-transfusional, não tinha nada. Algumas horas depois, o paciente teve reação e eu vejo PAI positivo, bolsa incompatível. Por quê? Porque o organismo trabalha desse jeito. Era um anticorpo pré-formado que estava em títulos baixos, não conseguia. Mas quando eu tive o estímulo da transfusão, ele dá um pico e eu vejo na amostra pós-transfusional. Certo? Beleza? E a resposta imune, ela vai depender de alguns fatores. Certo? O primeiro fator é a exposição ao antígeno. Eu produzo anticorpo contra aquilo que eu não me expus? Não. E como é que eu produzo anticorpo anti-ABO? Eu me expus por conta de quê? Mas ele naturalmente surge de algum canto. Quem que tá chorando? Tem alguém chorando, gritando. Eu não tô ouvindo direito, não. Eu tô tirando o áudio do povo. Peraí, meu povo. Certo? Então, primeira coisa, o ABO, ele forma do nada? Não, ele não forma do nada. Moça ali. O ABO, ele se forma a partir da exposição a bactérias alimentares, muito provavelmente, certo? Então, essa é a teoria. Como é que descobriram isso? Porque as galinhas também têm ABO. Vocês sabiam? As galinhas, meu povo. As galinhas têm ABO. O povo não presta atenção que eu falo que eu nunca falei. As galinhas têm ABO. E aí fizeram um teste, colocaram as galinhas num ambiente estéril, deram alimentação estéril para elas e descobriram que as galinhas não produziam anticorpo anti-ABO. E isso, ele é relativamente replicado na criança, daquelas crianças que se alimentam só com sonda nasoenteral. Não tem algumas crianças que nascem com alguns problemas congênitos que não podem se alimentar? Por exemplo, a criança nasceu com um probleminha com o esôfago fechado. Não pode comer. Aí ela começa a ser alimentada por sonda. E aí essa sonda só entra alimento estéril. Né? Não é? Alimento, a nutrição enteral não é estéril.
E aí só entra alimento estéril. Então, a gente percebe que essas crianças que se alimentam apenas por essas sondas com nutrição enteral e estéril, desenvolvem anticorpo lá para frente na vida delas. Então, isso também é replicado no ser humano. E a gente sabe que alguns indivíduos têm mais ou menos anticorpos. Tem um caso clínico que foi descrito há um tempo atrás, que pegaram um doador de aférese, que era do grupo O, que ele sempre doava aférese, certo? E esse grupo, e a aférese O era transfundida normalmente em outros grupos, do jeito que a gente faz aqui. Ah, não tem um grupo, o paciente precisa ser transfundido, eu preciso usar a plaqueta, eu vou usar a plaqueta de outro grupo. E o indivíduo O tem anti-A e anti-B, certo? E a plaqueta daquele indivíduo O tem anti-A e anti-B, não é isso? Não é? O paciente O tem anti-A e anti-B. Se eu tenho um doador O e ele doou a aférese, a plaqueta dele está nadando em anti-A e anti-B, vocês concordam? Está nadando no plasma daquele doador. Aí eu transfundo, nesse caso, eles transfundiam sempre essas plaquetas O desse doador para indivíduos de outros grupos, do jeito que a gente faz aqui, do jeito que o mundo inteiro faz. E aí eles começaram a perceber que o doador que nunca estava associado a reação à doação nenhuma, reação transfusional nenhuma, ele começou a causar reação transfusional em todo mundo que recebia aquela transfusão que não fosse do grupo O. E aí, quando foram ver, ele tinha um título altíssimo de anticorpo. E perguntaram para ele, porque era um doador de repetição que nunca tinha causado problema nenhum. E, de repente, ele começa a causar problema para todo mundo que recebe a plaqueta. O que foi que aconteceu? Teve alguma mudança? Aí ele contou que naquela época que ele começou a causar reação transfusional no povo, ele começou a tomar um suplemento nutricional na academia. Algumas coisas com microbiota, não sei o quê, para melhorar a massa muscular, para não sei o quê. E aí, provavelmente, esse suplemento nutricional era cheio de alguma coisa que estimulava o sistema imune dele a produzir mais anti-A e anti-B, que fez com que a plaqueta dele, que era uma plaqueta que não tinha problema nenhum na vida, começasse a causar prejuízo para o paciente. Então, a gente vê isso claramente. É coisa geralmente alimentar. Exposição alimentar que faz com que o corpo entenda ter uma reação cruzada, não é hemácia, mas parece com A, parece com B e começa a produzir anticorpo, certo? Então, o termo natural não é o melhor dos termos. Por quê? Porque não é natural, não é do nada, né? É natural, mas não é do nada. Ele é produzido por uma exposição, mas não uma exposição à hemácia, é uma exposição a bactérias normalmente alimentares, tá? E galinha tem a BO. Não se surpreenda quando eu falar na próxima vez, por favor. Certo? Então, a primeira coisa, eu preciso me expor ao antígeno. Eu acho que vários animais têm, mas eu, sinceramente, não fiz veterinária ainda, não. Deve ter. Deve ter, eu não sei, meu povo. Realmente, eu não estudei, mas eu posso trazer para a próxima. Acho que pode. Certo, meu povo? Então, a primeira coisa é a exposição ao antígeno, lembrando que não obrigatoriamente é o antígeno da hemácia. Às vezes é um antígeno parecido com o antígeno que está na hemácia e a pessoa começa a produzir um anticorpo, certo? A outra coisa é a imunogenicidade. O que é isso? Doutora Denise? Oi. Pode falar, quem perguntou? A senhora pode repetir? É a Glaucia. A senhora pode repetir? Qual parte, Glaucia? Da galinha? Não, depois um pouco. É porque está falhando o áudio aqui. Pronto. Foi sobre um doador de plaqueta, um caso que foi descrito na literatura de um doador de plaqueta por aférese. Era um doador O que sempre doava, sempre a plaqueta dele era transfundida em outros grupos, como a gente faz aqui em todos os outros serviços do mundo, e nunca tinha causado reação nenhuma. E aí ele começou toda a plaqueta que era transfundida dele em pacientes A e B tinha reação, paciente. E foram investigar para ver o que tinha acontecido. E perceberam que, na verdade, ele tinha títulos altíssimos de anti-A e anti-B. E que foram conversar com ele, porque ele sempre teve a plaqueta transfundida em outros grupos e nunca tinha tido problema. Quando foram conversar com ele, descobriram que, na verdade, ele tinha mudado, ele tinha começado a tomar um suplemento nutricional da academia, que provavelmente estimulou o corpo dele a produzir títulos altos de anticorpos que foram associados, então, à reação transfusional. Então, a gente sabe que, apesar de não ser antígeno eritrocitário,
algumas coisas no ambiente se parecem com antígenos eritrocitários. E essas coisas no ambiente podem facilitar a produção de anticorpos contra hemácias, por mais que não tenha sido exposição mesmo à hemácia. Tá? Doutora, Oi. mas isso aí é um estudo novo, né? Não, é um relato de caso. O estudo mesmo para falar sobre a questão dos ABO, dos anticorpos ABO, já é muito, muito, muito antigo. Né? Foi um pouco depois de descoberto o ABO. Esse foi um relato de caso de um doador de aféres há mais ou menos uns 8, 9 anos. Certo? Ah, tá. Porque dizem que ele é herdado pelo pai e a mãe, o ABO? O antígeno ABO, isso. A gente está falando de anticorpo, né? O anticorpo, ele é desenvolvido né, a partir dessa exposição ambiental, certo? Ambiental, certo. Agora eu entendi. Pronto. O outro aspecto é a imunogenicidade. Eu aceito. Eu não tomei nem meu café. Obrigada. O outro aspecto é a imunogenicidade. O que é isso? É a capacidade de uma determinada substância causar uma resposta imune, certo? Vocês acham que todos os 366 antígenos eritrocitários que a gente conhece são iguais? Não, né? Tem antígeno que a gente transfunde, positivo, a pessoa nunca produz anticorpo, né? E tem alguns antígenos que são danados. A chance de eu produzir anticorpo depois de ter sido exposta a esses antígenos é muito grande. Qual o antígeno que a gente conhece que é o mais imunogênico? Muito bem, obrigada. O antígeno mais imunogênico é o D. A Lido acertou aqui na resposta dela. Por isso que ele está junto quando a gente faz nossos testes pré-transicionais, porque ele é tão imunogênico que se eu não respeitá-lo, depois eu vou ter problema. 85% das vezes eu vou produzir um anticorpo anti-D. Aí imagina eu começar a ter que todo RH negativo fazer estudo, demorar para chegar a bolsa, não dá, né? E além do que, eu não quero que uma mulher tenha um anti-D e tenha uma doença hemolítica do feto do recém-nascido. Então, por ser tão imunogênico, o D fez parte da rotina pré-transfusional, certo? E por causar tanto problema, né? Por conta da doença hemolítica do feto do recém-nascido. Então, o antígeno mais imunogênico que a gente tem é o D. Qual o segundo mais imunogênico? O QEL. Qual é o terceiro mais imunogênico? Que eu falei hoje. Da não conformidade que a gente recebeu. Ou C pequeno. Certo? Então, é o D, o QEL e o C pequeno. Certo? Aí depois vem o E grande, vem o C grande, o E pequeno lá para frente, DUF A, KID A. Então, tem uma listinha de antígenos imunogênicos. E eu vou contar uma outra história bem bacana, né? Como a gente evolui eticamente, né? Vocês sabem como é que a gente descobriu que 85% das pessoas RH-D negativas que se expõem a RH-D positivo desenvolvem anticorpos? Como é que a gente descobriu isso? Porque antigamente a gente não tinha muita noção na vida, né? A gente não tinha muita ética nos estudos. E aí eles pegaram presos americanos, RH-D negativos, e transfundiram sangue neles. Sangue positivo neles, RH-D positivo. Aí eles viram que 85% dos presos americanos, RH-D negativos, que tinham recebido sangue RH-D positivo, tinham desenvolvido anticorpo. Como as coisas são lindas, né, nessa vida. Então, obviamente, um projeto desse de pesquisa nunca ia passar num comitê de ética hoje, mas algumas descobertas da ciência foram feitas assim. Outra descoberta da ciência horrorosa foi os estágios da sífilis. Eles deixavam as pessoas com sífilis infectadas para ver a evolução. Vamos ver o que acontece, né? Então, assim, a humanidade evoluiu muito. Por mais que a gente ainda seja meio complexo, né? Algumas coisas muito ruins, a gente melhorou muito. Vocês concordam? Principalmente quando a gente olha esses estudos no passado. Então, quais são os 3 antígenos mais imunogênicos? O D, o QEL e o C pequeno, certo? Temos que ter muito cuidado com esses 3. Porque eu produzo anticorpo IgG, e aí eu posso passar a barreira placentária, posso causar doença hemolítica do feto do recém-nascido grave. Inclusive, gente, tem uma recomendação americana que se a mãe for ser pequeno negativo, ela não pode ter apenas um cúmbice indireto na gestação. Ela tem que ter uma PAI no primeiro trimestre e uma PAI do terceiro.
para ver, porque é tão imunogênico ser pequeno, e é um anticorpo que causa doença hemolítica do feto recém-nascido grave, para ver a evolução, se ela desenvolveu o anticorpo para poder examinar o bebê. Então, lembrar que PAI, né, o nosso cumbizinho direto, tem que ser feito em todas as gestantes no primeiro trimestre e repetido pelo menos nas gestantes RH negativo com 28 semanas, certo? E a gente vai falar sobre isso na outra aula. Mas exatamente por conta que a gente tem alguns antígenos mais imunogênicos. Na verdade, era para... É uma das possibilidades. Se você não quiser fazer a PAI no terceiro trimestre para todo mundo, você teria que fazer a fenotipagem para selecionar quem é ser pequeno e quem é RH negativo para repetir, certo? Ou você pode simplesmente fazer para todos no terceiro trimestre. São duas vertentes que existem. E depende da dose. Vocês acham que é mais fácil eu produzir um anti-D num paciente que tomou plaqueta RHD positivo ou hemácia RHD positivo? Hemácia. É muito mais fácil eu produzir um anti-D num indivíduo RHD negativo que tomou uma bolsa inteira de hemácia do que uma pessoa que tomou uma plaqueta com um pouquinho de hemácia. Então, quanto maior a dose, maior a chance de produzir anticorpo, certo? Via da administração, via oral, é possível imunizar, que a gente vê até da alimentação, mas é menos frequente. Então, é muito mais comum eu imunizar com via parenteral, certo? E a predisposição da genética do receptor. Quando eu falei negócio de é mais fácil imunizar com plaqueta ou com hemácia, eu lembrei de um caso que a gente teve aqui, eu não sei se vocês lembram dessa paciente. É uma paciente com leucemia, tinha 60 e poucos anos, e a gente definiu que ela ia tomar plaqueta positiva, e liberava plaqueta positiva. Essa mulher produziu anti-D, depois produziu um anti-E grande, depois produziu um anti-C grande, só com transfusão de plaqueta, porque todas as hemácias dela foram respeitando o RH e o CDR. Ela conseguiu só com transfusão de plaqueta produzir 3 anticorpos. Aí você se pergunta, meu Deus do céu, o que acontece diferente nesses pacientes, né? Quantos pacientes que a gente não transfunde horrores e que não tem anticorpo nenhum? E tem aquelas que a gente transfundiu um tiquinho de nada e já tem 3 anticorpos aparecendo, né? Então, essa predisposição genética é uma coisa muito importante. A gente não sabe muito bem o que acontece. Existem alguns estudos, por exemplo, mostrando que algumas coisinhas no HLA, vocês lembram dos HLA? O HLA é o antígeno que está presente nos leucócitos, nas plaquetas, e é o antígeno que acaba permitindo a apresentação dos antígenos para o corpo, certo? Então, dependendo da capacidade do corpo apresentar o antígeno, ele tem maior chance de desenvolver anticorpo. Então, alguns HLA são muito bons para isso. E aí eu consigo rapidamente desenvolver anticorpo. Então, algumas alterações, alguns polimorfismos nesse HLA podem estar associados com maior chance de produzir anticorpo, certo? Aí eu tenho a predisposição genética, mas eu também tenho fatores adquiridos. Por exemplo, sabe-se que falciforme tem uma predisposição genética aparentemente maior para produzir anticorpos. Vocês já repararam? A gente não tem todo o cuidado para transfundir falciforme. Transfunde RH e QEL e fenotipagem estendida compatível. É o único que a gente vai atrás para fazer estendida, a não ser aqueles que têm anticorpo. Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque primeiro ele já tem uma predisposição genética maior. E aí, recentemente, alguns anos para cá, descobriram que um outro mecanismo é muito mais frequente um paciente que está com uma complicação aguda da doença falciforme desenvolver um anticorpo do que aquele paciente que transfunde cronicamente. É muito pior a transfusão aguda do que a transfusão crônica. Por quê? Porque a transfusão aguda, eu estou fazendo um contexto muito grande de inflamação. Então, a inflamação acrescida já a predisposição genética do paciente falciforme facilita a produção de anticorpo. Então, se eu tiver que escolher entre respeitar RH e QEL e fenotipagem estendida do paciente em transfusão crônica daquele na transfusão aguda, é muito melhor para o paciente eu respeitar só na transfusão aguda. Está com síndrome torácica aguda, está com crise vasoclusiva, teve uma intercorrência, fez uma cirurgia, eu tenho que respeitar a fenotipagem estendida o máximo que eu conseguir. A transfusão crônica geralmente não tem problema, exatamente por conta da inflamação. E aí aquele negócio, tem pessoas com maior predisposição? Tem. Falciforme também.
Tem falciformes que ela imuniza horrores e tem aqueles que vão muito bem. E aí existem trabalhos mostrando, por exemplo, que se eu tive 10 ou 20 transfusões e eu nunca produzi anticorpo, eu posso ficar tranquilo. Dificilmente esse paciente vai produzir alguma coisa. Eu posso só fazer RH e QEL pro resto da vida, sem estresse nenhum. E tem aqueles indivíduos nas primeiras transfusões que eu não sei para onde vai. Como é que eu sei na terceira transfusão se aquela pessoa que não desenvolveu anticorpo vai ser um bom respondedor ou um mau respondedor? Quer dizer, ele vai produzir muito anticorpo ou não vai produzir anticorpo nenhum? Eu não consigo. Então, nessas primeiras transfusões, a orientação é você tentar também ser um pouco mais cuidadoso na seleção do fenótipo, porque a gente não consegue prever. E uma das coisas, das melhores descobertas que talvez a gente tenha na vida é saber que aquele determinado paciente é um paciente que eu tenho que, desde o começo, respeitar, porque ele vai produzir anticorpos. Seria tão bom isso, né? Eu sei que, se eu soubesse que a dona Maria, que produziu os 3 anticorpos com plaqueta, ia produzir os 3 anticorpos com a plaqueta, eu teria provavelmente tentado fazer RH negativo, certo? Mas eu não imaginava, nunca, que ela ia fazer 3 anticorpos com transfusão de plaqueta, mas fez. E tem algumas outras coisas adquiridas que diminuem a produção de anticorpos. Vocês conhecem alguma coisa adquirida que diminui a produção de anticorpo? E aí, meu povo? Alguma outra coisa? Diminui. Já ouviram? Pelo não, pelo sim? Vamos fazer predisim? Né? Então, tem algumas coisas. O corticóide é uma delas, certo? Exatamente, já conhece a frase. Aprendi do meu professor da faculdade que o corticóide é o remédio que leva você sorrindo para o túmulo, certo? Sorrindo, meu povo. Vocês já tomaram corticóide na vida assim? Eu já tomei. Eu já contei minha história, vou contar de novo. Eu tive 2 gravidezes complexas, né? Primeira gravidez, o André... Ah, Maria, eu vou chorar daqui a pouco. Fez 10 anos, eu descobri domingo que quando eu estava com 12 semanas de gestação do André, não foi visto o osso nasal e nem tinha... e a translucência nucal estava alterada. Então, quando eu comecei a estudar, eu vi que ele tinha 98% de chance de ter Down e 1% de chance de ter outra cromossomopatia. Aí foi o dia que eu decidi que eu nunca mais ia ser médica de ninguém que eu amo. Porque eu entrei num desespero horroroso. No final das contas, graças a Deus, depois de muita reza, foi um milagre de Deus, o André nasceu sem problema nenhum de saúde, né? Só que esse foi meu problema na primeira gestação. Na minha segunda gestação, foi da Líria, eu tive um citomegalovírus com 30 semanas, defendendo meu mestrado. Vocês imaginam que delícia, né? Passei mal horrores. Líria teve arritmia cardíaca, a Líria, por conta do citomegalovírus. E no final da gestação, eu tive um negócio chamado PUP, né? Não basta nada, eu tive pápulas e placas pruriginosas da gestação. O que é isso? O DNA fetal impregna a célula cutânea da mãe e a mãe tem uma alergia ao filho, ao feto. Eu tive alergia a Lilian. E aí, no final das contas, eu comecei a tomar corticóide, também 1 miligrama por quilo de prednisona, que é uma dose imunossupressora grande. Eu estava com 37 semanas. Quando eu fiz 38, alguma coisinha, meu obstetra virou para mim e falou assim: Denise, seu aniversário é no sábado, né? Eu falei, você quer a Lilian de presente de aniversário? Que eu tô percebendo... Sorry, não! Tô percebendo que você não aguenta mais essa coceira, né? É uma coceira insuportável, meu povo. Aí eu falei, quero, doutor Rafael, demais. Pelo amor de Deus, não aguento mais. 39 semanas no sábado. E aí, 39 semanas no sábado, comecei com contração. Doutor Rafael, vamos, você quer mesmo? Eles querem, doutor Rafael? Claro que eu quero. Comecei com contração. Fui para a maternidade com contração, cheguei com 5 centímetros já. Aí minha tchutchuca nasceu 3 horas depois. Nessa história que nasceu, ele fez ocitocina, um médico sempre muito para frente, fez ocitocina direitinho nos meus 2 partos. E depois de tudo, eu descobri que a ocitocina piorava a PUP. Meu povo me coçava, mas eu me coçava. E, além de tudo, né, a esmeraldite, eu ainda sou tigrona. Então, eu aumentei minha prednisona, que estava 1 miligrama por quilo, para 2 miligramas por quilo. Uma dose absurda de prednisona. Foi Deus. Tenho certeza que Deus botou PUP, porque minha avó teve uma fratura, fez um TEP, foi para UTI, minha mãe teve que sair para cuidar da minha avó. Minha avó ficou na UTI, ficou muito grave na época do nascimento da Líria.
A minha empregada, a dona Elvira, ela foi chamada para operar numa cirurgia que ela estava aguardando há anos no hospital. Então, eu fiquei sem dona Elvira. E o Roberto viajava muito para São Paulo. Então, eu fiquei sem Roberto. E estava eu com dois babies em Ribeirão, com o André com 1 ano e 9, a Lili recém-nascida, sozinha, depois de 5 dias do nascimento dela. E aí, o corticoide, gente, vocês não têm noção. Era o dia todo cantando e fazendo bolo. Então, foi ótimo. Eu acho que foi Deus para me proteger da solidão pós-parto com 2 babies. E a coisa, assim, realmente, corticoide dá... Corticoide é uma beleza, meu povo. Corticoide é uma beleza. E é a droga que leva você sorrindo para o túmulo por conta disso. Mas causa vários problemas, né? Causa glaucoma, causa diabetes, causa catarata, causa osteoporose e causa imunossupressão, né? Então, o meu PUP era para diminuir minha resposta alérgica a DNA da Lília, mas eu também poderia ter, por exemplo, se eu tivesse que ter transfundido não sei o que, blá, 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 poderia ter uma diminuição na minha produção de anticorpo. Então, por exemplo, leucemia linfoblástica aguda usa muito corticoide no tratamento, muito corticoide. Então, é muito difícil um paciente com LLA desenvolver anticorpo. Um paciente que já está protegido por conta do tratamento, certo? Vai entender, né? Porque este coronavírus... É o caos. Não entendeu? O corticóide era um vilão e agora... É um amigo, Deus sabe. Pronto. Meu povo, tudo bom? Se divertindo com a minha história? Interessante, né? Aí, na verdade, assim, o meu obstetra e minha dermatologista, que é a minha amiga, ela falou assim, Denise, está na hora de fechar a fábrica. Eu fechei a fábrica por alguns períodos. Meu marido, na hora que eu quis ter mais baby, não quis mais. Agora eu tô velha, eu não posso mais. Eu queria ter 4. Mas assim, né, Deus sabe o que faz, não deu certo. E eu não preciso chorar, porque eu tenho, graças a Deus, 2 meninos muito maravilhosos, sem problema de saúde nenhum. Foram muitos sustos na vida, né? Então, esse domingo foram 10 anos, vocês acreditam? Sábado eu fui mexer nas caixas. Eu vou desligar aqui só o... Que agora a gente... Peraí. Stop.